E agora nós convidamos Cristiano Weber, da Copelme, para que na tribuna ou aqui na frente faça a sua apresentação. Nós pediríamos... Nós gostaríamos... Nós gostaríamos de pedir que se manifestasse só após a fala de cada um dos convidados, para que a gente pudesse aproveitar a riqueza de uma audiência pública como esta. Está com a palavra Cristiano Weber, da Copelme. Boa noite a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez apresentando a Mina Guaíba. Esse é um projeto muito importante, com certeza, e vou mostrar para vocês por quê. Teremos 20 minutos para apresentar, faremos uma apresentação, então, sintética, e tentarei elucidar alguns pontos que têm aparecido aqui como mais críticos e mais questionados. Então, nós fizemos alguns cenários para saber quanto essa mina precisará produzir. Chegamos a 8 milhões e 100 mil toneladas de carvão por ano, né, que sim será a maior mina de carvão do Brasil a céu aberto, de carvão. Temos ainda aqui... Eu só peço que esse tempo seja descontado do meu tempo para fala. 422 mil metros cúbicos de areia. Essa mina pode abastecer com areia inteiramente a região metropolitana. Um minuto. Nós gostaríamos de pedir ao nosso plenário da audiência pública que esse tempo de manifestações será dado em acréscimo aos oradores, porque nós temos que garantir o tempo de cada um. Então, vamos nos manifestar no tempo adequado. Após a fala do manifestante, vocês podem extravasar as opiniões. Mas agora é o momento de ouvir. Obrigado. Bom, então, prosseguindo aqui, a geração de empregos, né? Nós temos a fase de operação, 5.620 empregos, gerados entre diretos, indiretos e efeito renda, né? Lembrando que o nosso estado tem quase 150 mil desempregados. A geração de tributos, o total são 218 milhões de reais por mês, com a produção de 8 milhões e 100 mil toneladas de carvão. Localização do projeto. Então, a localização do projeto é, né, dentro dessa área amarela, onde nós temos aqui Parque IAPA Estadual de Delta do Jacuí, BR-290, Aeroclube, RS 401. A parte mais próxima do Rio Jacuí está a 1.500 metros de distância. Esse é o plano diretor, então, do projeto. Aqui é a área de escavação, aqui é a área industrial, nós temos o desvio dos dois arroios, Jacaré e Pesqueiro, estação de tratamento e a sua adutora para fazer o lançamento dos efluentes tratados, então, a aproximadamente 12 quilômetros do ponto da mina. Então, alguém falou em dique, né? Tem um sistema de diques aqui, o projeto se divide em 4 fases, que são, então, protegidas por esse sistema de dique para que a água não seja contaminada, a água de escoamento superficial. E a mina de carvão a céu aberto, ela então vai sendo, à medida que vai se abrindo esses cortes seguintes, vai fechando o anterior. Então, não teremos aqui uma área de 2.000 hectares impactados, não será um buraco que vai crescendo, como dizem, né? É uma área de operação de em torno de 100 hectares que vai se deslocando no espaço ao longo do tempo. Olhando o corte, nós temos aqui o solo, argila, um leito de areia e cascalho, o nível da água aqui. E essa é uma rocha impermeável chamada de siltito, e aqui estão as camadas de carvão. Para chegar no carvão, como fazemos? Instalamos poços e bombas, fazemos o rebaixamento, então, do nível freático, e a gente, então, consegue acessar a área com escavadeiras e caminhões, e essa água que acumula no fundo da cava é, então, enviada para a estação de tratamento. Se monta a pilha inicial, que foi chamada erroneamente de barragem de rejeito de 30 metros, e
o rejeito, em vez de ir para uma barragem, vai para o fundo da cava, que era onde esse material estava na natureza, juntamente com o carvão mineral. Gente, Esse é o filtro prensa. Só um minutinho. A gente pediu, isso aqui é uma audiência para a gente conhecer, aprender. Se a gente não deixa o orador falar, nós vamos descontar o tempo e ele vai falar o tempo dele normalmente. Obrigado. Bom, então, prosseguindo, este é um filtro prensa, que é um equipamento que permite, então, que o lodo, né, o rejeito fino, seja filtrado e fique, então, com esse aspecto e possa ser disposto no fundo da cava da mina. Esse é um rejeito, então, filtrado de carvão mineral. E, ao final, a configuração fica assim de forma esquemática, né? Tem uma outra imagem já modelado isso em 3D, né? Forma, então, aqui um lago ao final. Essa é uma mina em operação por esse mesmo método de lavra, né? Tem aquela tira que eu mostrei, a cava da mina acontecendo aqui, tirando o carvão daqui de baixo e levando para o beneficiamento. Aqui é como o material está na natureza sobre o carvão e aqui é como ele está empilhado, na mesma ordem que aparece na natureza. As áreas aqui já em recuperação, porque essa tira que a gente vê aqui já esteve aqui, 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 aqui. Nós mineramos a 100 metros desse açude, que é o açude grande que abastece Butiá com água potável. E esta é a forma que fica uma mina de carvão, então, operada pela Copelme, primeiro EIA-RIMA do estado do Rio Grande do Sul, no quilômetro 172 da BR-290. Ei. Pessoal, eu quero fazer um pedido a vocês, porque Pessoal. Ok. Vamos fazer um combinado, pessoal, porque a audiência pública só tem sentido se a gente possibilitar a fala, a audiência, o contraponto. É isso que a audiência pública pretende. Se nós não escutarmos o que está sendo falado, vai perder o sentido da audiência pública. Então eu peço, por gentileza, vamos escutar a representação da Copelme, está assegurado o seu tempo, e depois o outro lado vai ser dividido em 3 falas, assim decidir nesses 20 minutos. Então tem que ter o direito para todos. Peço calma e paciência a todos. Pois não, Cristiano? Obrigado, Edgar. Bom, então, prosseguindo aqui, né, como a Copelme opera há mais de 100 anos, ela tem vários exemplos para mostrar do que é feito, né? Uma outra imagem daquela mesma área, com a pecuária. Aqui em Cachoeira do Sul, com soja, né, nós conseguimos esses resultados porque nós não misturamos solo com rejeito, por exemplo, né? O solo é reservado. Aqui um lago, que é um açude de cava de mina, que abasteceu a cidade de Butiá com água quando faltou água lá naquele açude na década de 90. Estação de bombeamento aqui da Corsã. Bom, respondendo algumas questões. O carvão pode ser banido como fonte de energia? Aqui são gráficos da Agência Internacional de Energia, estão disponíveis na internet. O cenário mais otimista, tá, em termos de gás de efeito estufa, nós temos aqui o carvão ainda com 12% de participação na matriz energética mundial. Tá? No Brasil, nós temos em torno de 4%. As renováveis serão apenas 31% desse total aqui lá em 2040. Estivemos na Alemanha em 2018, região de Colônia, né? A matriz energética aqui representada, então, pelas renováveis, aerogeradores, e a geração termoelétrica com base em lignito, uma usina de 2 gigawatts. Né? No Brasil, a nossa capacidade total instalada é em torno de 3. Né? Então, por quê? Porque é importante a segurança da matriz energética, que quando não está ventando, não está chovendo, né, não temos sol, precisa, então, acionar a termoelétrica e é assim que ela funciona. Então, por exemplo, em relação à questão social, né, entre 2001 e 2006, a energia ficou 51% mais cara com a expansão de energia solar e eólica na Alemanha. Né? E isso é um fato, né? Porque não é energia firme e painel solar em cima das casas. Aqui no Brasil, nós temos a geração de energia elétrica, 80% é a partir de fontes hídricas, né? E 9,1% a partir de eólicas, que somadas dão quase 90%. Dito por Roberto Schaeffer, da COP Rio de Janeiro, integrante do IPCC, isso é um alto risco de desabastecimento por causa das mudanças climáticas, conforme modelado pelo INPE. Nós perderemos 30%
de fornecimento de energia firme a partir de hidrelétricas por causa da falta de água nos reservatórios, né? Aqui, nós temos, então, no nosso Sistema Sul, 17,6% da energia foi importada, ou seja, nós não somos autossuficientes em energia, e 13,4% veio da fonte térmica, que nós não podemos, obviamente, banir, como determina a própria ONU, né, a partir do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia a todas e a todos. E coloca a ONU, então, lá no seu texto, que tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e é isso que a Mina Guaíba se propõe a atender para a gasificação do carvão. O Brasil, entendendo esse panorama, no CGE, através deste documento aqui, que está disponível para download, também referencia isso, né? E o Rio Grande do Sul, através da sua lei estadual e decreto, que a promotora Ana nos disse agora, ter uma ação civil pública. O potencial do polo carboquímico, o governo do estado apresentou num evento da Sociedade de Engenharia, o que representa o investimento no polo carboquímico para o Rio Grande do Sul. São 7.500 empregos, até, e 4,4 bilhões de dólares de investimento. O carvão e seus rejeitos são uma bomba química e contaminarão a água? Pois vou mostrar que não, com dados técnicos. Composição do carvão do Rio Grande do Sul. Alumínio, ferro, enxofre são os principais elementos. Quais elementos interessam? Porque eu quero saber se tudo isso vai para a água ou vai para o ar, não é verdade? A própria ABNT, com essa norma para caracterização química dos materiais das pilhas, determina que se use as normas de classificação de resíduos. E isso foi feito no Mina Guaíba. E os rejeitos têm, não para nossa surpresa, obviamente, liberaram alumínio nos ensaios de solubilização e lixiviação. Mas não libera arsênio, cádmio, chumbo, cianeto, dentre outros elementos da tabela periódica que dizem por aí que vão ser liberados, né? Para comprovar, porque, como eu disse, nós somos uma empresa que já opera há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul, e carvão não é um bicho de 7 cabeças, nós temos aqui um lago final de cava, na mina do Calombo, e eu vou mostrar a qualidade da água dessa mina, que parou de operar em 2017, início de 2018. Olha só, alumínio dissolvido, o limite da classificação para a classe 2 do CONAMA seria 0,1 miligramas por litro. Nós temos 0,02, muito abaixo. Manganês total, 0,01, o limite seria 0,1. Ferro dissolvido, 0,055, o limite seria 0,3. E temos outros elementos, porque nós monitoramos, obviamente, os resultados da nossa operação. Haverá uma mega mineração na região metropolitana de Porto Alegre? Não. Não haverá. Minas de carvão de outros países, nós pegamos aqui para mostrar para vocês, 100 milhões de toneladas por ano, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos aqui, a 27 milhões, a Mina Guaíba é 8 milhões, está muito, muito abaixo de ser uma mega mineração. Faltará água nos aquíferos e o aquífero Guarani? Não, isso foi modelado por pessoas, por profissionais especializados, com doutorado na área, e que sabem do que estão falando. Então, nós temos a água no aluvião, que é na areia. Assim se faz o rebaixamento através de poços, e tem poços de injeção para levantar o nível da água e manter a vegetação e o consumo das pessoas. Foi isso que foi visto na Alemanha, numa visita em 2018, por exemplo. Eles mantêm toda essa floresta aqui, sem efeitos de rebaixamento. Poços de reinjeção, rio que foi desviado na Alemanha, esse foi desviado, está reconstruído, esse é o rio reconstruído. E aqui a Mina Guaíba prevê a mesma técnica, poços de rebaixamento, sistemas de reinjeção no entorno do parque e da APA. Aqui os resultados do modelo. Aquífero Guarani, né, foi dito que vai contaminar o aquífero Guarani, isso está disponível em qualquer mapa para quem quiser consultar na internet, onde ele aflora, está 20 quilômetros acima da área, ao norte, né, 20 quilômetros ao norte da área da Mina Guaíba. Haverá um domo de poeira sobre Porto Alegre, formando chuvas ácidas e causando doenças respiratórias? Não, lamento informar, mas não. Pessoal,
Poeira. CONAMA, PTS, aqui, CONAMA 491/2018. Os limites máximos e os resultados na região, então, de Porto Alegre, Eldorado, Charqueadas, etc. Muito abaixo desses limites, tá? Poeira gera chuva ácida? Não. Gases geram chuva ácida. Poeira é um material sólido, não gera chuva ácida. Também, essa imagem, qualquer livro básico pode se obter. A partir da combustão externa de carvão mineral e assemelhados, existe regra também para queima do carvão, e está lá na diretriz técnica da FEPAM. Potência térmica nominal até 10 megawatts. Aqui, NOx e SOx são os gases geradores de chuva ácida, e aí estão os limites, né? Então, nós nos desenvolvermos de forma sustentável é diferente de não nos desenvolvermos. Chuva ácida, né? Uma área, por exemplo, em Cubatão, ficaria assim com o efeito da chuva ácida. Nós temos isso em Butiá e Arroio dos Ratos, na mineração de carvão? Não, não temos. Poeira causará problemas de saúde nas pessoas? Não, também, porque é controlado, tanto na população interna, quanto na externa, e nós monitoramos e temos dados para mostrar. O EIA não considerou a lei da Mata Atlântica, foi dito na última audiência pública. Não. É só consultar a página 82.2.21, está lá considerado. As casas serão danificadas com a mineração? Não, também. Fazemos vistorias prévias, aqui exemplo de Arroio dos Ratos. No raio de 300 metros da mina, 115 casas vistoriadas em 2015. Monitoramento sismográfico seguindo norma brasileira, filmagem das detonações, etc, etc. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. O limite máximo da norma para vibração, a Copelme trabalha com 1/3 deste limite. As distâncias, a forma que nós monitoramos, vai ficar tudo disponível. Área minerada Arroio dos Ratos, uma imagem aérea, pontos de monitoramento de vibração. Os resultados da vibração, todos eles abaixo, ó, 424 registros, esses que estão aqui embaixo é porque estão abaixo do limite mínimo de detecção do equipamento. Nós fizemos um ensaio e foi teste de doutorado do nosso responsável, que é doutor na área em detonações. Nós compramos essa casa e fizemos os ensaios. Tem os resultados, tá? Quem tiver curiosidade pode falar. Foto feita em 2015, quando a pessoa reclamou da rachadura, é exatamente a mesma. A mesma coisa aqui, não mudou nada de uma situação para outra. O IDH também foi questionado dos municípios. O IDH dos municípios mineradores de carvão, comparado com aqueles nas suas imediações que não mineram carvão, né? A mesma coisa. Arroio dos Ratos, valor acrescentado bruto da indústria, aumentou em 10 milhões ao ano de 2012, quando a Copelme começou então a operar lá, até agora. A mina Guaíba impactará os povos indígenas? O EIA-RIMA seguiu a portaria interministerial, onde ela regra isso, está colocado no EIA-RIMA, e esse documento foi encaminhado, então, através de um ofício da Copelme, dirigido à FUNAI em Brasília, que está, então, avaliando como a FUNAI, então, entrará nesse processo. Aqui um cronograma do projeto e a transparência, né? Essa é a 60ª apresentação que eu, Cristiano, estou fazendo para todos. Muito obrigado pela atenção e pelas manifestações também. Vamos dar. Não podemos aceitar este empreendimento criminoso da Copelme no Rio Grande do Sul. E para isso nós precisamos apoio da população. Eu tenho certeza que se essas informações, que os 3 que me antecederam, forem levadas ao conjunto da população gaúcha, nós vamos ter o apoio do povo para impedir esse empreendimento. Dentro desse contexto, rapidamente eu gostaria de trazer algumas observações, as quais eu gostaria, se os senhores e as senhoras me permitem, relatar
muito rapidamente dentro do meu tempo. Mesmo estigmatizado, o carvão mineral ressurge como um pré-sal gaúcho, na esteira de novas tecnologias mitigadoras do impacto ambiental. Presidente, qual o tempo? Tempo, presidente. Deputado Gabriel, pessoal, vamos combinar as manifestações no final, favoráveis ou contra, ok? O problema hoje, visível nessa audiência pública, é o estigma de vilão ambiental que historicamente marca o carvão mineral. Sua imagem ainda está ligada à realidade degradante das fábricas do início da Revolução Industrial. Quase um terço da energia que move a economia do século XXI vem do carvão mineral, que já foi estigmatizado como combustível do século XIX. A participação do carvão mineral na matriz energética mundial vem crescendo mais do que o gás, o petróleo, a energia nuclear e a hidráulica. Buscamos, presidente. Ok, pessoal. Por gentileza, a audiência pública tem que continuar e para isso as pessoas têm que ter o direito em falar. São deputados, convidados e a questão. Vamos fazer a manifestação no final, combinado? Buscamos a suficiência energética para o Estado. Não podemos mais retardar investimentos de geração. Vamos liderar uma política de defesa da produção de forma que atenda aos interesses dos estados do Sul. O Rio Grande do Sul quer estabelecer uma agenda positiva junto ao governo federal para articular soluções concretas para o carvão gaúcho e o momento... Senhor presidente. Ok, pessoal. Por gentileza. E o momento federativo é altamente positivo. Pessoal, eu estou controlando o tempo, eu sou obrigado a dar uma pausa no cronômetro cada vez que há essas manifestações. Então, de qualquer forma, vai ser 5 minutos. Senhor presidente. Ok. Apenas há uma grande injustiça aqui. Os senhores e as senhoras não estão vaiando a mim. Os senhores estão vaiando o ex-governador Tarso Genro, que disse essas palavras. Eu gostaria de continuar, se os senhores e as senhoras me permitem. A paisagem das vagonetas do século XIX e das locomotivas Maria Fumaça ficam como registro histórico de um ciclo que terminou. Atualmente são aplicadas tecnologias que garantem a produção nos padrões ambientais adequados, desde a fase da lavra até as termoelétricas. O grande problema é que a maioria das pessoas tem a mentalidade do carvão da década de 30 e 40. Calma, calma. Hoje a realidade é outra. É uma energia firme e não está sujeita às oscilações da natureza como a chuva, no caso dos reservatórios de água ou do vento como energia eólica. É importante que esse parlamento reforce sua atuação em conjunto com os demais setores envolvidos, atento aos investimentos e necessidades do setor. A geração térmica é a mais firme e segura por não depender do clima. A conquista do desenvolvimento econômico, com geração de emprego, renda e inclusão social, está diretamente atrelada ao fornecimento energético. Os senhores novamente estão sendo injustos comigo. Não mate o mensageiro, não mate o mensageiro. Quem disse essas palavras foi o doutor Elifa Simas, ex-presidente da Companhia Rio Grandense de Mineração no governo Tarso Genro. Senhoras, senhores, presidente. Tempo, deputado. Estamos encerrando seu tempo. Presidente, não consegui Por falar. gentileza, pessoal. Vossa Excelência é Deputado justo. Gabriel vai terminar o seu pronunciamento. Ok? Eu poderia me estender por talvez horas aqui lendo palavras de muitos senhores e senhoras que eventualmente podem inclusive participar de alguns grupos que os senhores e as senhoras que estão protestando participam. Mas eu quero, respeitando a opinião divergente, dizer que não acredito que o Estado do Rio Grande do Sul, numa conjuntura política, econômica e social que atravessa,
numa conjuntura que o Brasil atravessa, não vai sequer deixar o órgão ambiental, que é a FEPAM, um órgão extremamente qualificado, com técnicos que estudaram para tanto, com técnicos com boa biografia acadêmica, com técnicos com capacidade, competência e principalmente dever constitucional e legal de abordar temas como esse. Eu não acredito que um Estado como esse não queira receber um investimento de bilhões de dólares. É impressionante o quanto que nós estamos aqui, senhor presidente, vendo, assistindo Tempo, deputado. a vanguarda do atraso se manifestar mais uma vez no Estado do Rio Grande do Sul. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é desonesta, por exemplo, a fala da empresa aí, dizendo que não tinha um pacto, que está assinado num compromisso estadual com uma empresa americana e com os chineses também. Está assinado num protocolo estadual. E que o seu Cristiano disse que não tinha esse vínculo. É mentira, é mentira. Nosso estado está tão quebrado quanto o Rio Grande do Sul. E isso não acontece porque lá não tem gente que trabalha, muito pelo contrário. Isso acontece por onde tem carvão, gás, tem corrupção. E eu vou dividir a minha fala aqui, porque teve vereador que disse que em Charqueadas não tem comunidade indígena. Uma autoridade do Ministério da Saúde vai falar com vocês sobre a questão indígena. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de verdade. Vamos fazer esse enfrentamento no Rio Grande do Sul, porque nós não queremos retrocesso. Cristiano Weber, você e sua empresa são dois mentirosos. Vocês mentiram para o pessoal do assentamento Apolônio de Carvalho, que se o pessoal tivesse o título da terra, vocês compravam os lotes por 700 mil. Isso tem que ser denunciado na Assembleia, porque a terra é pública. Então, Cristiano, e a pergunta que eu faço para ti, por que tu se afastou dos crentes? Tu tem imagem com o pessoal do Apolônio na Rede Bandeirantes? Tem imagem com eles na Bandeirantes, por que tu se afastou deles? 8 segundos ainda, por gentileza, respeita. Então o negócio é o seguinte, a minha pergunta que eu faço, por que o Cristiano se afastou da parte que ele quis comprar lá no assentamento? A parte que a Copel quis comprar lá, e tá as imagens da Rede Bandeirantes, do dia que ele estava lá, dentro do assentamento, convencendo os caras para título da terra, que não existe, que a terra é pública. Obrigado. E tentar comprar as pessoas por um pouquinho mais de nada. O pessoal nosso não está à venda, Cristiano. O pessoal nosso não está à venda, Copelme. Obrigado. Tudo bem? Meu nome é Janaína, tá? Meu nome é Janaína Raiberg, tá? E eu venho aqui com uma dívida, tá? Ancestral, né? Que a minha família era de mineradores, tá? Só que eles não mineravam coisas que prejudicavam o meio ambiente, muito pelo contrário, eles mineraram coisas que fizeram crescer Porto Alegre, que foi todo o granito de Porto Alegre, foi da minha família, tá? Mas aí, voltando ao assunto, Cristiano, tu mente, tá? Porque quando eu perguntei para ti se existia risco, tá? De ter contaminação por xisto bituminoso, tu falou para mim que aqui não tinha xisto bituminoso, tu tá me falando, tá certo? Eu quero saber por que a Copelmo quer minerar o carvão que tem 70 vezes mais mercúrio que o carvão da Alemanha e da China. Eu fui no Instituto do Câncer Infantil e quero entender por que criança tem câncer, porque o carvão aqui é queimado pela CMPC celulose, pela Braskem, e essa foto é de uma criança com câncer e a sua mãe, e carvão da Copelmo é câncer, e eu não quero câncer no Rio Grande do Sul. Obrigado, querido. Bom, lamento ter ouvido aqui afirmações de cunho pessoal que nada tem a ver com o que se faz em um processo de licenciamento ambiental. Fernando Milanês citou meu nome aqui e confundiu, talvez algo que tenha sido dito, porque ele afirmou que haveria investimento chinês na mina Guaíba, e não tem. Ah, sim, um protocolo de intenções firmado entre Copel e Air Products, que é a empresa que quer investir num polo carboquímico. A Janaína, quando fez a pergunta na audiência de Eldorado do Sul, ela disse que tinha um carro esperando ela não podia ficar para esperar a resposta. E mesmo assim, nosso geólogo, Gustavo Bastiani, respondeu a ela uma pergunta que era sobre geologia. Não, a mina Guaíba, a pergunta foi que nós não estaríamos escondendo que nós diríamos minerar o carvão, mas iríamos minerar o xisto.
E o Gustavo respondeu, não, nós não mineraríamos o xisto. É triste estar aqui, ser ouvido e ouvir ser chamado de mentiroso. Infelizmente, um desrespeito. Bom, e não parou por aí, né? O Paiacan, novamente, desrespeitando a mim pessoalmente, disse que eu ofereci R$700 mil por lote. Isso não tem o menor cabimento, eu gostaria de ver a comprovação disso aqui. Sim, eu levei a Band para fazer a reportagem que eles me pediram porque eles não sabiam aonde ficava o assentamento. Não há problema algum em levar os repórteres que não fizeram uma matéria tendenciosa para o lado da Copelme, justamente ao contrário. É muito triste ver teorias da conspiração aqui sendo trazidas como se fossem realidade. Bom, perversidade, acho que Eduardo aqui, o nome do rapaz que falou, minerar por 7 anos com populações ali. Eduardo, nós dominamos essa técnica e nós mineramos a poucos metros das comunidades onde nós operamos. E digo mais, o termo de cooperação firmado com o INCRA, que sim autorizou o reassentamento das famílias, porque o plano de reassentamento apresentado segue padrões do Banco Mundial, ele estabelece que pelo menos 2 anos antes da mina chegar até as comunidades, essas comunidades precisam estar reassentadas num lugar muito melhor do que aquele que hoje elas estão, o que não é nada difícil e nem impossível. Acidez, né, como a senhora disse aqui, evaporar, drenagem ácida e gerar chuva ácida. Por favor, isso não existe. Estão inventando uma nova correlação dos impactos. Nós estamos abertos, como sempre estivemos, para o debate. Não estamos aqui ocupando a frente para tentar impedir que as pessoas se manifestem. Infelizmente, é isso que nós estamos presenciando aqui, a continuidade do desrespeito, né? Nós estamos aqui para respeitar e para sermos respeitados. O rapaz ali que falou em carvão em Minas Gerais, que o carvão, onde tem carvão, tem roubo lá em Minas Gerais. Eu não sei onde em Minas Gerais tem carvão. Pois é, então reveja a sua fala. Bom, eu posso falar pela mineração da Copelme. É triste ser comparado com um desastre que aconteceu, que todos nós ficamos consternados em janeiro desse ano, que foi Brumadinho. A Copelme jamais rompeu uma barragem de rejeitos, apesar de ter a maior do Rio Grande do Sul. Nós temos quadro técnico qualificado, com engenheiros formados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado, inclusive com doutorado. Sabemos o que estamos falando e não viemos aqui com falácias, com acusações infundadas e desrespeitosas. Lamento ter ouvido tudo isso que foi dito aqui e agradeço as colocações pertinentes que foram feitas pela mesa, pelos que aqui participaram e que mantiveram o nível do diálogo. Muito obrigado.